Só então, petróleo. Petróleo é um hidrocarboneto, né? Então é formado basicamente por carbono e hidrogênio. Então ele é um hidrocarboneto que tem maior disponibilidade no planeta. Então como que a gente retira o petróleo lá? Então o petróleo, ao longo de milhões de anos, foi depositando matéria orgânica no substrato do oceano. Essa matéria orgânica foi sendo coberta por sedimentos, areia, né? E foi se passando muito tempo ali com pressão e temperaturas elevadas e foi se formando essa substância que é conhecida como petróleo. Então, a gente fala muito do petróleo nos últimos 100, 200 anos, mas desde 4.000 a.C. já se conhecia o petróleo. Então, tinha alguns lugares que ele jorrava da terra mesmo. Aí eles utilizavam para fazer fogueira, passar nas embarcações e vários outros tipos. Mas foi só lá no ano de 1800 alguma coisa que eles começaram a utilizar o petróleo para realmente combustível, que foi lá nos Estados Unidos, né? Eles queriam uma coisa que substituísse o combustível dos lampiões. Aí eles viram no petróleo uma forma de fazer isso. Aí, a partir do petróleo, produziram querosene para utilizar nos lampiões. Mas então a gente foi evoluindo e foi percebendo que o petróleo poderia ter vários derivados, que poderia ter diversas aplicações. Então, primeiro, hoje em dia, a gente tem que perfurar o solo para conseguir tirar o petróleo de lá. Então, geralmente ele está no oceano, mas tem lugares que antigamente era coberto por oceano e hoje não está mais, que tem bastante reservas de petróleo, que é o caso da Venezuela, Arábia Saudita, por exemplo. Então, como que a gente faz? A gente retira a parte de brocas. Então, a broca vai lá, perfura a rocha. No primeiro momento, como tem muita pressão lá, o petróleo ele jorra para fora. Só que com o passar do tempo, quando você vai retirando o petróleo de lá, a gente precisa de bomba de sucção para tirar o final, o restante do petróleo lá. Então a broca vai lá, perfura a rocha, o petróleo começa a sair. Então ele é captado. Aí esse petróleo que é captado, a gente passa por processos de separação. Porque o petróleo captado, ele tem água, ele tem areia. Então, primeiro, o que a gente faz? A gente faz uma decantação. Então, deixa o petróleo parado lá, como ele é menos denso do que a água vai decantar, ou seja, vai ficar no fundo do recipiente e o petróleo vai ficar na parte de cima. Então, a gente retira a água salgada. Aí, depois, o que sobra petróleo com areia. O que a gente faz? Filtração, para tirar a areia do petróleo. Então, a gente tem o petróleo cru. Então, pessoal, com o petróleo cru a gente faz a destilação fracionada. Então, pessoal, na destilação fracionada, o que a gente faz? A gente pega o que? O petróleo, a gente aquece ele a 400 graus Celsius. Aí ele vai evaporar. Aí esse petróleo no estado de vapor, ele vai entrar dentro de uma torre. Nessa torre tem vários pratos com temperaturas diferentes. À medida que esse petróleo no estado de vapor vai passando nos pratos, as partes menos voláteis do petróleo vai se condensando e vai se depositando naqueles pratos. Então, à medida que vai subindo, vai tendo as partes mais voláteis do petróleo, até chegar na parte de cima. Então, quanto maior a cadeia de carbono, menos volátil ele é. Quanto menor, mais volátil ele é. Então, lá embaixo vai estar as partes do petróleo mais pesadas e lá para cima as mais leves. Então, a gente separa ele em várias camadas. Então, cada camada a gente consegue ter uma utilidade para eles. Então, a gente tem alguns produtos do petróleo aqui, o gás de petróleo, a gente tem o éter de petróleo, que apesar do nome não é um éter. A gente tem gasolina, a gente tem querosene, óleo diesel, óleos lubrificantes e resíduos. Esses resíduos aqui a gente consegue fazer várias coisas, consegue fazer asfalto, consegue fazer uma proteção de alimentos contra umidade, ele é passado no queijo, por exemplo. A gente consegue fazer lubrificante, a gente consegue fazer várias coisas com esses resíduos de petróleo. E o mais importante, gasolina, né, o que a gente utiliza no dia a dia. Então a gasolina, ela é interessante porque
ela tem uma boa quantidade de energia liberada na queima dela e tem uma volatilidade adequada. Então, como é que funciona? A gasolina ela tem que ser vaporizada antes dela entrar no motor do carro. Então, se ela tivesse uma volatilidade, ela fosse pouco volátil, nos dias frios ia ser muito difícil você transformar a gasolina do estado líquido para o estado gasoso. Então, ia ficar muito difícil do carro pegar. Então, a volatilidade dela é adequada para funcionar nesses casos também. Então, como eu falei, no motor do carro existe um negócio chamado coeficiente de compressão. Então, o cilindro, o pistão do motor, ele desce. Na hora que o pistão ele desce, entra ar e gasolina no estado gasoso lá dentro. Aí o pistão comprime essa mistura de ar com combustível. Aí solta uma faísca, dá uma explosão e o cilindro desce. Aí tem o funcionamento do motor. Então, se a gente pegar o volume quando o cilindro está cheio de ar combustível e dividir pelo volume quando ele comprime essa mistura de ar combustível, quanto maior o valor obtido, maior o coeficiente de compressão do motor, ou seja, mais potente o motor é. Então, quanto maior a diferença entre esses volumes, mais potente o motor do carro é. E a gente também já ouviu falar de octanagem. Octanagem é assim, a gasolina ela rende mais, ou seja, ela faz mais quilômetros por litro. Então, a octanagem nada mais é do que a resistência à compressão. Então, existem vários métodos que a gente pode utilizar para aumentar a octanagem da gasolina. Um deles, que é muito conhecido aqui no Brasil, é adicionar etanol. O etanol aqui no Brasil tem entre 25% e 27,5% de etanol. Porque o etanol ele tem um coeficiente de octanagem, o coeficiente de compressão, resistência de compressão, maior do que da gasolina. Então, se a gente adiciona etanol na gasolina, a gente aumenta a octanagem da gasolina. Essa daqui é a gasolina comum, 27,5%, e 25% é aquela gasolina que a gente chama de gasolina pódio. E a gente também tem a isomerização, que é o que? A gente pega uma cadeia normal e transforma ela numa cadeia ramificada. Isso, por estudos, ficou verificado que aumenta a octanagem da gasolina também. Então, como é que a gente faz? Aqui a gente tem um exemplo, a gente tem uma cadeia normal, a gente coloca ela num catalisador, uma temperatura alta, e a gente transforma ela numa cadeia ramificada, aumentando a octanagem da gasolina, aumentando o rendimento dela. Então, tem outros dois processos também que a gente utiliza, mas não para aumentar a octanagem da gasolina, mas para outras finalidades. Então, a gente tem a ciclização, que é transformar uma cadeia normal numa cadeia aromática. Então, para o mesmo processo, catalisador e temperatura. A gente pega uma cadeia normal, transforma ela numa aromática. Isso daqui é importante para a gente produzir medicamentos, porque as cadeias aromáticas do petróleo não têm quantidades suficientes pela demanda que a gente tem. E a gente também tem um craqueamento, que é o quê? A gente pegar o composto mais pesado, a gente aumenta a temperatura e também aumenta a pressão. E a gente consegue quebrar esses compostos pesados em compostos menores. Isso daqui serve também para produzir gasolina. Se a gente pegar o petróleo cru, 20% dele a gente consegue transformar em gasolina. O restante é outros produtos. Só que esses 20% que é produzido de gasolina não é suficiente para a demanda que a gente tem. Então o que a gente pega? A gente pega, por exemplo, esses óleos lubrificantes aqui, bota ele num processo de craqueamento e consegue transformar em gasolina. Então, a partir desse processo aqui, a gente transforma aqueles 20% que a gente tem de gasolina em 50%. Então, 50% do petróleo produzido consegue virar gasolina agora com esse processo. Só alguma dúvida?